Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sheila e este é o canal Evidência Sandálias. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem macramê. Essas pulseiras trançadinhas são as que a gente vai montar. Eu trouxe para vocês aqui uma opção sem strass, né? Que ela é com um fiozinho mais fininho, e essa com strass, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Para nós fazer a pulseira de macramê com o strazinho, nós vamos precisar de 14 centímetros de strass em metro, 3 metros de fio acetinado, tá? Esse fio é 1 milímetro, eu cortei um pedaço de 80 centímetros, que vai ser a nossa base, e o outro pedaço ficou de 2,20 metros, que é o fio que a gente vai trançar. Nós vamos utilizar também duas pérolas, eu escolhi a tamanho 10 milímetros, para a gente poder fazer esse acabamento aqui de baixo. Nós vamos utilizar também um isqueiro, a fita métrica para fazer as medições e muito importante é uma prancheta, que é essa que eu vou utilizar para poder prender o fio para a gente poder iniciar a trançar a nossa pulseira. Nós vamos utilizar também uma tesoura. Vamos à montagem então. Gente, eu vou pegar a minha base, tá? Que é os 80 centímetros de fio. Vou usar eles de maneira dupla, tá? Vou juntar aqui as duas pontinhas e vou prender a minha parte aqui superior aqui na prancheta, tá? Ó, dessa forma. Vou deixar aqui preso. Aí eu vou pegar os meus outros 2,10 metros de fio, vou encontrar as duas pontinhas deles e vou juntar eles aqui para mim poder deixar eles bem alinhados e deixar bem retinho. Feito isso, eu vou fazer aqui como se fosse, ó, o primeiro nozinho para gente poder amarrar, certo? E esse primeiro nozinho aqui, eu vou colocar ele dentro desse fio aqui que a gente vai usar de base que eu prendi na prancheta, tá? Dessa forma aqui, ó, certo? Então, vou passar esse primeiro nozinho aqui e vou amarrar ele aqui na minha base, certo? Eu deixei aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia, aproximadamente 10 centímetros mais ou menos de fio, tá? E depois eu amarrei, certo? Agora, nós vamos iniciar, então, a trançar e fazer o nosso macramê, certo? Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse meu fio aqui, daí tanto faz o lado aqui no começo, tá? Vou cruzar ele por cima da base, tá? Então, vou passar o fio aqui por cima da base, certo? Vou pegar o meu outro fio e vou passar desse lado aqui por cima daquele fio e vou entrar debaixo da base lá do outro lado. Dessa forma aqui, ó. Vou puxar o fio e ele vai ficar assim, ó, como se eu tivesse trançado as duas pontinhas de fio para amarrar e prender na base. Dessa forma, e vou apertar. Agora, o que que eu vou fazer? Esse fio aqui, que está por cima aqui, que tem um nozinho, não sei se tá dando para vocês verem, aqui tem um nozinho. Quando tiver o nozinho, é o fio que a gente dobra por cima da base, tá? Então, de novo, eu vou dobrar o fiozinho por cima da base, eu vou pegar o meu outro fio, desse outro lado aqui, vou passar por cima desse que eu dobrei, vou passar ele por baixo da base e vou entrar aqui, ó, no meio aqui daquele primeiro fio que eu dobrei. E vou segurar aqui a base e vou puxar. Agora, eu vou pegar as duas pontas, vou puxá-las ao mesmo tempo para fazer mais um nozinho. Agora, ó, é esse lado aqui que tá levantadinho, que tem um pontinho aqui à vista, ó. É esse lado que eu uso pra dobrar, tá? Pra iniciar o nosso nozinho. Então, de novo, vou passar ele por cima da base, fazendo aqui como se fosse uma orelhinha. E vou segurar ele aqui no centro para ele não fugir.
Esse outro fio aqui, eu também preciso fazer uma orelhinha desse lado, então, vou fazer como se fosse a orelhinha por cima daquele primeiro fio que eu passei. E agora, eu vou pegar ele e vou passar, ó, por baixo da base e vou entrar desse lado aqui na orelhinha. Então, peguei ele aqui e vou apertar. Certo? Vamos de novo. Então, agora, desse lado aqui tá o nozinho, vou passar o fio por cima do fio da base, vou pegar o outro fio, passar por cima só do fio, enquanto ele tá desse lado aqui. Vou passar ele por baixo do fio da base e vou entrar com ele lá na primeira orelhinha que eu fiz. Vou puxar as duas pontas ao mesmo tempo, certo? Desse ladinho aqui que tá meu nó, então, nós vamos dobrar de novo. Vou dobrar a minha base, o fio por cima da base, vou pegar o outro fiozinho aqui, vou fazer, tipo uma orelhinha, vou passar ele por cima do fio e vou colocar ele, ó, por debaixo da base, lá no outro lado. Dessa forma. E vou apertar o nozinho. Vou fazer isso mais umas 4 vezes, tá? Vou fazer um pouquinho mais rapidinho agora para ver se vocês conseguem entender, certo? Ó, meu nozinho tá aqui. Vou dobrar por cima, vou passar aqui pelo fio, vou entrar lá no meio da minha orelhinha inicial, vou apertar. O nozinho tá desse lado, eu dobro, passo o fio por cima, passo ele por baixo dessa minha base e vou apertar. De novo. Dobro, passo o fio por cima aqui, vou colocar esse fio lá no meinho e vou apertar. Agora, gente, a gente vai colocar o strass em metro. Vou fazer só mais uma aqui. Mais uma vez, eu vou fazer devagarinho para ver se vocês entenderam, ó. Vou dobrar meu fio aqui por cima dessa base. O fio da base eu nunca utilizo ele, tá? Eu esqueço ele, eu só uso para passar por cima e por baixo, tá? Então, vou dobrar aqui, fica uma orelhinha. Vou pegar o meu outro fio, vou fazer também como se fosse uma orelhinha desse lado, tá? Passando só por cima do fio, ó, primeiro que eu já dobrei. Daí, eu vou pegar ele, passar por baixo da minha base e eu vou entrar com ele aqui, ó, no meio dessa orelhinha aqui. E vou agora apertar e vou puxar ao mesmo tempo os dois fios para fazer o nozinho, certo? Nós vamos fazer agora um início aqui do nozinho e depois nós vamos colocar o strass em metro, que é esse aqui, pra gente poder fazer essa parte aqui da pulseira, tá? Então, nós vamos aqui colocar o fio por cima, passar esse lado aqui só por cima do fio, vamos colocar ele por baixo da base, passando lá do outro lado. E vamos, ó, a gente não vai apertar, vou deixar ele só soltinho assim, porque agora eu vou pegar o meu strass em metro e eu vou passar ele por aqui, ó, pelo meio desse nozinho e vou colocar aqui, ó, antes de apertar o nó, pra mim poder apertar o nozinho já em cima do strass. Eu vou tirar aqui da prancheta pra vocês verem, ó. Vou apertar o nozinho em cima do strass. Agora, eu vou pegar aqui pra fazer na mão pra vocês verem, tá? Vou dobrar meu fio entre os intervalos do strass, tá bom? Vou pegar esse outro fiozinho aqui que tá solto, vou passar por cima desse fio que já dobrei, vou vir com ele, ó, por baixo da base e do strass e vou entrar aqui no meio, ó, dessa primeira orelhinha que eu fiz. E agora, eu vou apertar. Vou apertar com um pouquinho de cuidado aqui, porque eu tenho que deixar ajeitadinho o strass e a base, para não ficar torto e ele ficar firmezinho, ó, dessa forma. De novo, ó, o ladinho que tá o meu nozinho é o lado que eu começo aqui essa primeira orelhinha, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, vou segurar o fio,
Vou pegar o fio do outro lado, passar por cima e entrar lá no meio daquela minha voltinha que eu fiz, ó. Vou puxar ele agora com calma, eu vou apertar os meus 2 fios já no próximo intervalo aqui dos strass. Dessa forma. No começo ela vai ficando desengonçada, mas depois vai dando tudo certo, tá? Ó. Agora, ó, o meu ponto tá desse ladinho aqui, que é o ponto que aparece, que do outro lado ele não aparece, ó. Então, é esse ladinho aqui que eu vou dobrar. Vou passar ele de novo no mesmo intervalo dos strass. Vou passar esse outro fio por cima e vou jogar o fio lá pro meio daquela primeira voltinha que eu fiz e vou apertar. Não precisa apertar muito, tá? Se apertar demais, daí fica torta a pulseirinha, tá? Ó, dessa forma. Então, ó, como vocês podem ver, desse lado não aparece o pontinho e desse sim. Então, quando aparece o pontinho, é sempre o ladinho que eu dobro para poder fazer o próximo ponto. Dobrei o fio, peguei o outro lado e vou passar, ó, no meio daquela primeira voltinha, sempre por baixo da base do strass, tá? E vou apertar. De novo, meu ponto tá desse lado, vou dobrar, seguro tudo aqui, pego esse fio, passo por cima do outro e vou jogar ele, ó, lá no meio daquela voltinha, sempre passando por trás da base, que é o fio, né, que tá aqui no meio, e o strass. E vou ir apertando. Ó, o meu pontinho anterior ficou muito larguinho, então eu vou soltar um pouquinho aqui para mim poder apertar, ó, aquele fio anterior. É só puxar um pouquinho aqui, ele já vai apertar e vai ficar certinho, tá bom? Então, vamos de novo. Passando o fio no meio do strass, esse é o lado que tá o ponto. Vou pegar meu outro fio, vou passar por cima desse que tá desse lado e vou jogar ele, ó, lá no meio da voltinha inicial que eu fiz e vou puxar. Agora, ao mesmo tempo, puxo os 2 fios e consigo prender mais uma cabecinha de um strass aqui. Dessa forma. Então, agora eu vou de novo, ó, vou dobrar, passar o fio por cima, jogar ele lá no meio e vou apertar. Mais uma vez aqui, gente, ó. A gente vai apertar. E vamos fazer mais um pontinho. É sempre 2 no meio de cada strass. Nesse caso, é por conta do tamanho do strass. Se vocês encontrarem um strass um pouquinho menor, pode ser às vezes até uma só sequência no meio de cada intervalo de cada strass, tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para ele não ficar tão longo e aí vocês vão acompanhando todo o processo de fazer essa pulseira. Ela fica muito bonita, certo? Gente, vamos continuar então aqui. Logo, logo, não saiam do vídeo que eu vou mostrar para vocês o acabamento dessa pulseira, que é bem importante, porque senão não tem como a gente utilizar, né, a pulseira. Então, fiquem de olho aí, não saiam do vídeo, que eu vou mostrar para vocês esse acabamento aqui, abre e fecha bem fácil, tá bom? Gente, então estamos aqui acabando, tá? Essa pulseira, eu tenho mais um strazinho aqui pra gente colocar.
Da mesma forma, né, seguimos o trabalho sempre da mesma maneira, onde tá o nozinho, a gente segue dobrando o fio e é aquele que a gente faz o ponto inicial, certo? E agora que o meu strass acabou aqui, ó como tá ficando a pulseira. Agora que meu strass acabou, eu vou seguir fazendo mais um pedacinho aqui só trançando o fio, tá? Como a gente fez aqui nesse começo, tá bom? Então, da mesma forma, tá? Independente de ter o strass ou não, a gente faz da mesma maneira o ponto, tá? Então, eu dobro o fio por cima da base, pego o meu outro pedaço de fio, passo por cima só desse fio aqui do ladinho e vou entrar com ele, ó, lá no meio daquela primeira orelhinha inicial e vou apertar. Vou prender ele de volta aqui na prancheta, que eu acho que fica melhor para vocês acompanharem. Então, ó, meu fio que tem o pontinho aqui, eu dobro o fio, passo por cima aqui do outro lado e vou, ó, colocar esse meu fio lá no meio daquela voltinha inicial e vou apertar. E eu vou fazer isso mais umas 4 vezes. Para quem não souber o tamanho da pulseira, tá? Geralmente a gente trança aqui mais ou menos uns 16, 17 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de um pulso, tá? E aí depois a nossa parte do fechamento, que eu vou ensinar agora para vocês, daí a gente faz mais um pedacinho, tá bom? O fechamento é assim, ó, ele abre e fecha bem fácil, por isso eu deixei esses penduradinhos aqui, nesse caso é duplo, porque a gente usou uma base dupla. Mas, se a gente tiver umas pérolas maiores, igual eu vou ensinar vocês, pode ser os 2 fios em uma bolinha só, tá? E, ó, é um fechamento bem fácil, tá? Só puxar pra abrir e depois puxar pra fechar. Essa pequena também da mesma forma, ó, vocês puxam aqui, a bolinha tranca aqui, tá no final do fio, então ela não vai passar, não vai acontecer de abrir, tá? Passou a mãozinha aqui, fecha, ela aperta e não tem perigo de perder a pulseirinha. E ela também não vai se abrir, porque fica bem fechadinha aqui. Depois, na hora de tirar, é só puxar um pouquinho e tirar do braço, certo? Vamos, então, fazer o nosso fechamento aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer, gente? Para fazer o nosso fechamento agora dessa pulseira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos precisar fazer na mão, tá? E daí não vai poder utilizar a prancheta ou um prego, alguma coisa que vocês tenham colocado para auxiliar, porque tem que ser na mão o trançado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa base, que tá aqui no finalzinho já da pulseira onde a gente tá trançando, e nós vamos pegar, ó, o início da nossa pulseira. Então, a nossa pulseira estava assim, nós vamos juntar as duas pontas aqui, ó, e vamos colocar elas dessa forma, tá? Como se fosse uma contra a outra, certo? E nós vamos seguir agora trançando como nós estávamos fazendo, tá? Nós vamos seguir com o macramê. Então, eu vou dobrar meu fio aqui por cima, agora de 4 fios da base, né? Vou pegar meu fio aqui, vou passar por cima desse que eu dobrei e vou jogar lá no meinho, ó. Feito isso, eu vou apertar as minhas duas pontinhas, meus 2 fios, da mesma maneira, certo? Dessa forma. E agora, de novo, vou fazer uns 4 pontinhos assim, trançando o macramê. Ó, meu pontinho tá desse lado, eu vou pegar meu fio, vou passar por cima da base, o outro eu jogo por baixo, aqui no meinho, e vou apertar. Dessa forma. Não precisa também ser muito apertado, tá? Pode ser bem suave o aperto. Ó, dessa forma. Mais uma vez, passo por cima, pego meu outro fio, passo por cima só do fio e jogo lá no meinho, ó. E aperto os meus 2 fios, ok? Mais uma vez, jogo do outro lado, passo por cima do fio e jogo aqui no meio. Sempre a gente vai alternando um lado de cada, senão o trabalho fica errado, tá?
Ó, e aqui já conseguimos, ó, abrir e fechar, certo? Já tá aqui mais ou menos, ó, o tamanho de um pulso médio, né? Eu vou fazer mais uns 2 pontinhos aqui. Um para cada lado. E eu vou encerrar essa primeira parte. Ó, feito isso, vou apertar um pouquinho mais esse último e vou dar só um nozinho aqui, bem apertadinho. Vou cortar as pontinhas. Quem quiser aqui passar, quem tiver a cola legítima, ela é muito boa para selar. Pode ser uma gotinha até de cola instantânea também, não tem problema. Vou pegar meu isqueiro e vou selar aqui, queimar um pouquinho dessas 2 pontinhas, para elas não desfiarem, tá bom? Ó, e a gente já tá com o nosso sistema de abre e fecha aqui da pulseira, tá? Esse sistema dá pra fazer em colar também, né? Dá pra fazer só um pedacinho de macramê trançando as 2 pontas, também dá. E agora aqui para as nossas pontinhas, eu separei 2 pérolas e eu vou utilizar os 2 fios juntos na mesma pérola, não como essa que eu utilizei os fios separadinhos, tá? Então, aqui para não desfiar e ficar mais fácil para passar na pérola, eu vou queimar os 2 fios e vou passar eles juntos dentro da pérola. Dessa forma. E aqui eu vou deixar uma altura, tá? Que ela seja, ó, pra abrir, tá bom? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 5 centímetros, mais ou menos isso, e vou dar um nozinho. Assim, ó, vai ficar a pérola penduradinha. Aqui também eu vou cortar esse excesso de fio e vou queimar aqui embaixo para não desfiar, tá bom? Aí vou fazer a mesma coisa do outro lado, na mesma altura, tá? É importante deixar os 2 fios no mesmo comprimento. Vou fazer um nozinho aqui, então, com os 2 fios juntos. E vou deixar, ó, o meu nozinho no tamanho do outro que eu fiz do outro lado, tá? Deixa eu juntar aqui os dois, ó, pra ficar os dois bem iguaizinhos, tá? Vou cortar o meu excesso de fio e vou queimar a pontinha. E tá pronta a nossa pulseira de macramê com strass. Dá pra fazer várias cores, ó, e usar fazendo um conjuntinho. Eu vou colocar aqui no braço pra vocês verem, tá? Como, ó, vou abrir ela, vou passar ela aqui pela minha mão. Com o auxílio dos dedos, eu vou fechar. E ela vai ficar assim, ó que bonita. Vou colocar azul aqui também pra vocês verem. Que da mesma forma, com as 2 bases aqui separadas, né? Ó. E elas ficam assim. E essa também aqui que eu fiz ela sem strass, ó. Mais delicadinha para quem não gosta com strass, quiser só trançar. É só não colocar o strass e seguir fazendo esse ponto do macramê, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por vocês terem assistido. Deixem o like de vocês, deixem um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!